esse lugar de auto-pertencimento, auto-acolhimento e de transformação da solidão em solitude. Bora bater um papo? Eu quero trazer aqui um pouco de reflexão a respeito de solidão, solitude, depressão, mochilão. Eu comecei a fugir de casa com 13 anos de idade, obviamente porque não era legal viver lá. Eu morava em Brasília. Brasília, na época, ainda era um canteiro de obras, muito espaço verde, e eu gostava de me isolar nesses espaços. Até que eu tomei coragem de começar a fugir de casa. Era ali que eu me sentia verdadeiramente acolhida, na Mãe Natureza, no Pai Céu, na Vó Lua, no Avô Sol, e conseguia manter a minha sanidade mental, o equilíbrio. Eu acredito que toda pessoa que vai mochilar tem como um propósito interno fugir, mas também para buscar paz, liberdade. Parei de fugir com 16 anos quando eu engravidei da minha primeira filha. Eu fui mãe solo. E mesmo porque eu nasci numa família privilegiada. Meu pai era muito pobre, mas ele ascendeu muito rápido e me deu uma condição de vida financeiramente boa. Mas o ambiente realmente era conturbado para mim, eu especialmente, porque eu era a ovelha negra da família, né? E hoje a gente sabe que a ovelha negra da família é a pessoa que vem para quebrar padrão. E o padrão que eu vim para quebrar é não rezar cartilha. Eu tenho uma certa dificuldade com esse lugar da regra, especialmente quando ela é imposta sem uma explicação. Exemplo, eu quero ser professora, eu quero ser artista, eu quero ser arquiteta. Não, você vai fazer ciências da computação, isso não serve. Então, não tem muito porquê, né? É porque eu quero. E nesse mesmo período, eu era xingada pelo nome da minha madrinha, que havia sido diagnosticada com bipolaridade. Aquilo me feria demais. Ela era uma pessoa extremamente inteligente, capaz, uma artista extremamente talentosa, mas assim como eu, ela foi muito tolhida, muito proibida, inclusive de maternar. Ser xingada pelo nome dela, de uma pessoa que eu admirava demais, me deixava num lugar muito denso emocionalmente. E eu conheci a depressão muito cedo na minha vida. Só que eu sempre me recusei a tomar remédio. Eu não vou depender de droga para me manter num estado normose, de você se dopar para aceitar um ambiente tóxico. Fui rezar a cartilha, mas eu morria todos os dias e eu decaí profundamente nesse período. O que eu quero pegar aqui é sobre o ambiente, né? Muitas vezes esses diagnósticos vêm equivocados porque a gente está inserido num ambiente completamente doentio e não tem quem fique saudável num ambiente desse. Depois eu me casei, tive mais 2 filhos, mas eu também fui mãe solo, mesmo casada. Um período também muito tóxico. E quando eu me divorciei, eu senti a necessidade de voltar para a estrada, de voltar a fugir para manter a minha sanidade mental, a minha integridade física, a qualidade de vida dos meus filhos, apesar de tê-los traumatizado profundamente com os transtornos que eu vivia, com o desequilíbrio que eu acabei por óbvio, né? Quando a gente está num ambiente tóxico, a gente não fica muito normal. Não tive o direito, não teve espaço para eu sonhar com estabilidade financeira, de posses e etc. Eu fiz vários cursos na minha vida, eu trabalhei com muitas coisas totalmente distintas, até por conta dessa necessidade de estar em trânsito e restabelecendo, começando do zero de novo, mesmo não tendo estabilidade profissional, financeira, vocacional e vai por aí. Trabalhei com artesanato, isso me acompanhou a vida inteira e foi o que me salvou muitas vezes de situações difíceis. Durante as viagens, ainda pequena, eu tive que me defender, né? E quando a gente está na estrada, especialmente sendo mulher, é muito delicado porque a gente precisa estar disposto a manter a nossa própria vida, ou eu ou outro. Ainda muito pequena, eu aprendi a me defender, mesmo sendo esse graveto, eu lutei pela minha vida muitas vezes e
graças a Deus, os meus guardiões e todos os meus guias, nada de grave me aconteceu na estrada. Isso me trouxe um conhecimento e uma sabedoria a respeito das coisas e das pessoas que não tem em faculdade alguma. E mesmo nesse processo de querer sobreviver, de estar na estrada, uma vida desintegrada, eu queria pertencer. Então, essa minha busca pela paz, pela minha integridade física, pela saúde mental, era realmente o meu maior sonho, mais do que uma estabilidade financeira. E eu fui percebendo que enquanto eu estava ali tentando pertencer pela necessidade natural de humana que eu sou, eu acabava entrando num limbo depressivo de novo. Tive que desapegar de muitas coisas e pessoas. Hoje eu sou uma pessoa completamente sozinha. Se eu falo com 2, 3 pessoas da família, é muito. Ou eu excluí ou eu fui excluída. Amigos também que deixaram de fazer sentido, porque quando a gente entra nessa busca, a gente vai entrando no autoconhecimento. E uma das coisas que eu percebi é que a rejeição que eu passava lá na infância, de certa forma, eu rejeitei primeiro, porque se eu não concordo com o outro, eu já estou rejeitando esse outro. Então, se ele me rejeita e aí eu me sinto rejeitada, foi algo que curou, assim, profundamente a minha ferida de rejeição em relação a esses laços mal atados, né? E também desse lugar de ovelha negra da família. Acabei percebendo que de ser uma pessoa que vem para quebrar o padrão de um sistema, que vem com uma cartilha da qual você tem que seguir ou você vai ser rejeitado. Então, a partir do momento que eu percebo que eu rejeitei primeiro, traz para mim esse lugar de cura, auto-pertencimento, auto-acolhimento, de transformação da solidão em solitude. Quando as coisas param de fazer sentido, as pessoas, aquela busca pelo pertencimento, você passa a ser o seu sentido, a sua paz passa a ser o seu sentido. Muito pequena, comecei a perceber que eu não queria me encaixar, que eu queria estabelecer a minha maneira de ser, ainda que eu fosse xingada pelo nome de alguém que eu amasse tanto. E nesse movimento de me separar e voltar para a fuga, para a estrada, eu acabei degringolando e indo para o fundo do poço diversas vezes. E tive que sair de lá com forças que eu não sei de onde eu arrancava. Esse processo também me ensinou que essa busca, eu já estava com os meus quase 40 anos, começo a perceber que eu tinha um papel muito importante, não só para dentro da minha família, como essa quebra de padrão, mas para a humanidade. Eu não sou especial, pelo amor, eu não quero me colocar aqui como guru de ninguém, mas quando a gente tem uma coisa que arde dentro, é uma chama mesmo, chamado, não dá para negar. E quanto mais você nega, quanto mais você nega, mais isso te empurra para um lugar de você tem um papel a cumprir e você tem que fazer isso. Então, o meu intuito com esse vídeo é trazer um espaço de fala, acolhimento, de trazer para você um lugar de luz, porque eu caminhei na treva, visitei o inferno e eu sei como sair de lá. E esse é o maior trunfo de quem já visitou e já andou por esses lugares. E literalmente, eu quero depois contar aqui, numa próxima oportunidade, como que eu vi esse lugar e dizer a quem quer que seja que esteja passando por uma situação parecida de estar num quadro depressivo, num lugar de fuga, de busca, de que você tem algo aí dentro muito incrível para colocar para fora. E quando a gente tem essa chama e as coisas acontecem ao nosso redor, parecendo que estão nos empurrando para um buraco, é de fato um lugar de transformação, de iluminação, porque foi nesse lugar que eu encontrei também o autoconhecimento, muitas respostas, porque além da fuga havia uma busca, e eu sei que eu tenho muito para entregar, para acolher um coração, estender a minha mão, contribuir para que a sua luz possa se acender. Muitas vezes eu tive nesse lugar perguntando
Como faz para sair disso? Como eu posso me proteger? Como eu faço para não enlouquecer, para manter o meu brilho, a minha essência, a minha autenticidade, sem precisar matar em mim aquilo que eu tenho de melhor? Eu passei por muitas situações difíceis. Eu causei muitas situações difíceis também nesse caminho de dor. Mas para tudo debaixo do céu há um propósito. E quando a gente compreende esse propósito, não tem mais como se calar, como se esconder. Quando a gente é excluído, taxado como ovelha negra, quando participa de um seio familiar seco, árido, daquele lugar onde o teatro de máscaras mal ensaiado não cabe alguém que é autêntico, a gente entra num buraco pensando que a gente é o problema. E quando você encontra esse lugar de, peraí, tem alguma coisa turva aqui e eu preciso enxergar isso direito. E quando você consegue enxergar direito, então você vê que na verdade você só estava daquele jeito por conta do ambiente tóxico que você vive. E quando você integra isso, a solidão passa a virar solitude. Eu sempre gostei muito de ficar sozinha, mas eu não gostava de ser excluída, obviamente, isso dói. Eu chorei e choro muitas vezes ainda, porque o luto de eliminar uma família inteira é como um luto de alguém que vai, de fato, um sentimento que ele volta e aí ele, de repente, parece que foi aí uma data, um acontecimento, vem um gatilho e aquilo te lembra novamente e você precisa se restabelecer nesse lugar. Então, essa força da solitude e de aceitar a rejeição como eu rejeitei primeiro porque eu não gosto disso, eu não concordo com esse tipo de comportamento, eu não gosto do que esses amigos fazem, do que esses familiares fazem. Isso traz um pilar essencial de dentro para fora. A partir desse momento você começa a estabelecer a sua essência e a sua autenticidade e começa a fazer o seu papel no mundo. Meu intuito com esse vídeo é justamente trazer a luz para você que está sentindo que está pesado, que está difícil, que não, talvez não tenha saída. Tem saída. Lá fora tem luz. Quando eu percebi que a luz do fim do túnel agora não era um trem vindo na minha direção, e eu pude sentir o cheiro da liberdade, da paz, do restabelecimento do meu ser, da minha essência. Eu precisei passar muito tempo dentro desse poço, dentro desse buraco, dentro desse lugar para poder me transformar. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, que eu quero contar como que eu transformei o meu poço num casulo. Até aqui, eu acho que já falei demais, eu por vezes me perco. Tenho algum diagnóstico? Não, mas talvez você me dê um. E tá tudo certo. Bom, mas o que eu quero deixar aqui é um espaço para você se derramar, para você buscar e receber, um lugar onde eu possa estender a mão, onde eu possa acolher e também ser acolhida, um espaço de troca. Então, sinta-se à vontade, o canal é nosso, o que eu quero deixar é um espaço para você encontrar paz e liberdade, assim como eu encontrei. E é isso. Nos próximos papos, se vierem comentários, se vierem perguntas, eu pretendo responder isso nos vídeos e contribuir para o crescimento das pessoas, para o estabelecimento da paz e desse lugar de autoacolhimento, paz e liberdade. Novos ares, novos momentos, nova jornada e agora rompendo esse casulo.
Até o próximo vídeo.